Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral do Componente de História e convido vocês, então, a olharem comigo o objeto e o detalhamento da nossa aula. Olha só, temos aí a aula 16, objeto de conhecimento, a crise de Roma e o Império Bizantino, detalhamento, a crise no mundo romano, os germanos e o Império Bizantino. Então, ficaram curiosos? Acompanhem comigo esta nossa aula. A crise do mundo, então, romano. A partir, então, do século II e especialmente no século III, a civilização romana mergulhou em sucessivas crises, iniciando, então, o período, né, que alguns historiadores, então, eles denominam de quê? De Baixo Império, e outros, então, de Antiguidade Tardia. Então, nós estamos exatamente falando aonde, professora, se localiza, então, esse Baixo Império e essa Antiguidade Tardia. Tá? A gente está, então, ali finalizando, não é mesmo? O grande Império Romano, tá? Então, olha só, quais são, então, as características, né, que vão estar ali muito caracterizando, então, essa crise romana, tá? O que a gente vai ver, então, de interessante, já que Roma acabou, então, de se expandir. Tivemos aí esse período, então, da Pax Romana e agora, como é que pode, então, né, esse vasto Império Romano começar, então, aí a sofrer de crises, tá? Então, olha só, o primeiro ponto que nós temos aí é o que? A diminuição das conquistas territoriais, o que ocasionou a diminuição, então, do número de escravos. Vimos, então, aí que, teoricamente, quando a gente faz, então, essa expansão no período da Roma republicana, tá? Falei, então, que é interessante a gente perceber que, a partir do momento que a gente faz a expansão, eles vão, então, adquirindo uma quantidade importante, então, de quê? De escravos, tá? Então, se agora a gente tem, então, toda essa expansão do Império Romano, a gente precisa também o quê? Fazer a defesa, então, das fronteiras. E fazer a defesa das fronteiras era exatamente, então, o quê? Com uma grande quantidade, então, de escravos, tá? Então, se agora eu me expandi tanto e não tenho mais essa grande quantidade de escravos, é claro que as fronteiras, elas vão ficar o quê? Né? Elas vão ficar desarticuladas. Quem é que vai defender se agora eu não tenho mais um número interessante, então, de escravos? É nesse sentido, então, que vocês devem, então, perceber que essa diminuição das conquistas territoriais, ela acaba também diminuindo o quê? O número, então, de escravos. Vamos adiante, nós temos aí um outro, né, momento que é o quê? A queda da produção e da arrecadação, então, de impostos, tá? Se eu não estou ganhando, então, outras localidades, como é que a gente vai fazer, então, né? Para ter o quê? Uma maior arrecadação de impostos. Num primeiro momento, eles tentam, inclusive, aumentar os impostos desses protetorados romanos, tá? Que eram, então, o que era um protetorado, professora? Era aonde, né, a gente já tinha, então, ganho essas terras, já tinha uma administração romana, então, nessas localidades, tá? Então, se eu não tenho mais a expansão, o que eu vou fazer? Há, então, uma queda de arrecadação desses impostos e, por outro lado, aquelas áreas, então, que eu já tenho influência, eu vou fazer o quê? O aumento, tá? Então, de impostos, isso vai gerar, de certa forma, o quê? Crise, né, gente? Se a gente já paga uma carga tributária importante para Roma e agora eles ainda vão aumentar, tem aí, né, sucessivas crises. Um outro ponto, nós temos aí, então, a crise financeira. Os preços dos produtos, então, eles aumentaram rapidamente, tá? Então, por quê? Porque a gente tem, então, aí, não é mesmo, o aumento, então, dessa arrecadação de impostos e, ao mesmo tempo, os produtos, eles começam a aumentar, porque é um vasto império e agora a gente não tem mais para onde se expandir. Então, eles precisam o quê, né? Aumentar aí também rapidamente, né? Até mesmo os produtos que eram, então, vendidos. Por isso, a gente vai ver aí, se eu estou pagando imposto demais, não estou tendo aquela, né, aquela arrecadação de antes, eu não tenho outras áreas agora para
o que conquistar, a gente vai ver então que tudo de certa forma gera o quê? Uma parte aí que a gente pode inclusive dizer que é uma inflação, né? Já que a gente tem então aí o aumento dos preços e eu não tenho de onde teoricamente tirar esse dinheiro. Vamos adiante, nós temos, olha aí, um outro fator importante que é o quê? A inflação, né? O valor do dinheiro que cada um possuía diminuiu. Isso significa que o meu poder aquisitivo, ele já não dá para me comprar os produtos que antes eu comprava perfeitamente, tá? Então, perceba então que nesse final do Império Romano, a gente vai ver então sucessivas crises ligadas então a esses fatores. Os administradores romanos foram incapazes de promover a autonomia econômica das cidades em relação ao campo, tá? Ou seja, a gente vai ver então que as cidades, elas vão começar de certa forma a entrar em colapso, tá? Então, lembra aí, tem a inflação, os produtos eles estão aí aumentando de preços. Eu tenho também aí o quê, né? Que pagar então altos impostos então para este Império Romano, tá? E fora que eu não consigo mais fazer então grandes expansões. O Império Romano ele já estava imenso, não é mesmo? Então o que que acontece? Os administradores romanos então a gente vai ver que eles foram incapazes então de promover uma autonomia econômica então das cidades em relação então ao campo. Vamos então aí adiante. Olha só, a situação ficou crítica quando os povos vizinhos das fronteiras começaram então a saquear regiões romanas em áreas fronteiriças, tá? Professora, quem são então aí, né, esses vizinhos que estão começando aí a saquear essas regiões fronteiriças? A gente começa então aí a falar de povos bárbaros. São eles que estão lá nas fronteiras do Império, tentando então fazer aí a entrada, tá? Então, o que é o bárbaro? É aquele que não tem a influência romana. Por isso, barbárie, né? Vem o quê? Exatamente, então, disso. De pessoas, então, que eles se tornam, de certa forma, mais brutos, porque eles não têm, então, essa influência romana, tá? Não tem, então, essa influência da cultura, da religião, da língua falada, então, por Roma. E, numa forma, assim, bem simples, eles não reconhecem o que é essa influência toda, então, que Roma já tem nesse período, tá? Vamos falar, então, um pouco sobre as dificuldades, então, externas. A intensificação dos conflitos com os povos germânicos na região fronteiriça dos rios Reno e Danúbio obrigou Roma a construir novas e dispendiosas muralhas, aumentando os problemas da economia romana. Os imperadores foram obrigados a aumentar a força dos exércitos e a realizar obras de defesa, participar de campanhas militares, algo dispendioso, então, em tempos de crise, tá? E aí a gente vê, então, quais essas outras dificuldades externas. A gente tem, então, aí, nas fronteiras, o quê? Esses povos bárbaros, tá? Então, que são povos que estão começando a querer adentrar, então, as fronteiras do Império. E isso, de certa forma, também vai contribuir, então, para esta crise. Acompanha ali comigo, olha só, na parte da Europa, a gente tem os germanos atacavam, né? Então, os germanos, inclusive, é uma denominação também para esses povos bárbaros, tá? E no Oriente, nós temos aí os sassânidas, tá? Que era uma parte, então, ali do Império, inclusive ligado aos persas, que está, aos poucos, se tornando, então, aí pré-islâmico, tá? Então, a gente sabe ali que inclusive o islamismo, né, ele estava ali fazendo então a sua expansão também, e a gente tem também o quê, né? Eles querendo ali, né, também ali entrar então nas fronteiras do Império. Vamos então acompanhar ali comigo. Para fugir do invasor, muitos se refugiaram então no campo, até mesmo a produção agrícola voltou-se para a autossuficiência e progressivamente deixou de visar então o quê? O mercado externo. E aí nós temos então, né, até mesmo então aí as propriedades tendiam a dividir-se em núcleos menores, ainda cultivados por trabalho escravo e por camponeses dependentes, isto é, vinculados então à propriedade do senhor, ao qual pagavam rendas em espécie pelo lote, em regime de colonato. Por isso que vocês têm então aí essa imagem exatamente do colonato, aonde a gente vai ver o quê, não é mesmo? Pessoas então muito ali trabalhando
trabalhando então com a terra. Eles são colonos que estão começando ali, né? Alguns, inclusive, alguns povos germânicos, eles são convidados ali a ficar próximos ali às fronteiras do império. Então, aos poucos, eles vão fazendo o quê, né? Vão trabalhando então com a terra. Vamos falar então um pouco sobre a dificuldade então que nós vamos ter, dificuldades internas então no campo político, tá? Havia ainda a contestação do poder do imperador. Houve, a partir do século III, um número cada vez maior de líderes, de generais do exército com campanhas militares bem-sucedidas, que cobiçavam o título de imperador. Então, a gente tem essa crise do Império Romano, ela foi marcada por tentativas de usurpação de poder, gerando guerras civis no território romano, tá? Então, a gente vai ver que entre 235 e 268, os assassinatos eles se tornaram critério sucessório no Império Romano. Alguns nomes, então, de imperadores assassinados, tá? Temos aí o primeiro, que foi, então, o Maximino Traço. Ele foi assassinado junto com seu filho e alguns soldados. Temos, então, depois aí o Caracalla, que também foi um imperador, né? Que, inclusive, mandou matar o próprio irmão. Ele foi um tirano imperador. Ele morreu esfaqueado por um soldado, insatisfeito, então, com seu governo. O próximo que nós temos aí, que também foi assassinado, foi o Heliogábalo, tá? Então, o imperador, aos 18 anos, ele foi assassinado junto com a sua mãe pela guarda pretoriana. Temos, então, o próximo, que é o Troboniano Galo, e ele foi assassinado por sua própria tropa. E temos também aí o Aureliano, tá? Alguns oficiais da guarda pretoriana desonestos assassinaram, então, aí o Aureliano. Perceberam, então, que no momento de crise, até mesmo as conspirações, elas aconteciam ali através, então, da guarda pretoriana, de pessoas, então, ali muito próximas também a esses imperadores, que fazem com que, né, o assassinato ele seja, então, recorrente. A gente está, então, teoricamente, tentando se tornar aí o Augusto, não é mesmo? O imperador, então, desse vasto Império Romano. E, inclusive, essas sucessivas mortes geram também o quê? Não é mesmo? Crise do Império, tá? Acompanha ali comigo, olha só. Temos, então, aí uma tentativa, né, de fazer uma situação, então, em que a gente vai ver que a gente vai, então, pensar em formas para administrar, então, teoricamente, essa situação de crise, então, em Roma. Em 284, a situação de instabilidade começou a ser solucionada, então, por Diocleciano. Diocleciano, então, inaugurou o chamado Dominato, ou Baixo Império Romano. Aumentou o controle do governo sobre a sociedade, contratou funcionários, os quais cobravam impostos, fiscalizavam as finanças da cidade, traziam informações das províncias, colocou espiões espalhados pelas províncias do Império. No campo da economia, chegou a congelar os preços de produtos para melhorar o poder de compra, então, da população. Em seu reinado, ocorreram reformas administrativas e fiscais. Em 293, o imperador romano instituiu uma tetrarquia. O império foi dividido em 4 grandes territórios, cada qual, então, com um imperador. Isso é o quê, professor, essa tetrarquia? Também é uma forma de tentar sanar esses problemas aí ligados, então, a quê? A essa crise que se instala, então, aí, né, neste Império Romano, tá? Então, o que eu vou fazer? Vai haver, então, 2 Césares e 2 Augustos, tá? Por quê? Porque 2 comandam e os Césares, eles ficavam ali, então, na defesa. Por isso o nome, tetrarquia. Vamos ver, então, aí, né? Esta tetrarquia, ela foi uma forma de evitar as usurpações e defender melhor as fronteiras no próprio lugar onde ocorriam, não é mesmo? Então, aí algumas brigas, algumas batalhas, tá? Criadas em 284, essa divisão permaneceu até 306, quando Constantino foi nomeado, então, imperador. Vamos, então, falar, né, nesse momento de crise, ainda tem mais o quê? O aparecimento, então, aí do cristianismo, para, teoricamente, também, né, fazer aí o combate, então, dos deuses. Vamos, então, ver essa parte, então, ligada ao cristianismo.
o cristianismo de religião pagã à religião oficial, então, do Império. Difundida nas províncias romanas, essa religião monoteísta pregava a salvação eterna, o perdão dos pecados e a recompensa de viver no paraíso após a morte. Temos então aí a figura de difusão então do cristianismo foi Jesus de Nazaré, com sua pregação na Judéia, cidade que possuía portos, e em Jerusalém, cidade de comércio e artesanato. Levou então à expansão do cristianismo e provocou tumulto em regiões do império. O apóstolo Paulo também ajudou na difusão então do cristianismo, já que eles falavam então para as várias províncias então deste império romano, tá? Vamos falar então, olha só, sobre mulheres, crianças e escravos, tá? Agricultores, pastores, marginalizados e excluídos, eles são então aí quem? Eles foram os primeiros seguidores de Jesus, tá? Jesus, ele arrastou multidões, foi preso, julgado e crucificado. Os apóstolos fizeram sua pregação pela Palestina e Mediterrâneo Oriental, fundando assim o cristianismo, então, no século I, tá? Então, quando a gente fala do cristianismo, ele colocou em xeque essa autoridade e o caráter divino do imperador e do panteão, então, politeísta, adotado nas famílias romanas. Além disso, contribuiu para a desarticulação desse império enfraquecido. Os cristãos foram duramente perseguidos. Diocleciano, no começo do século IV, proibiu os ritos cristãos e deu ordem de prisão aos líderes religiosos. Cristãos foram presos, torturados e obrigados a renegar a sua fé. Em alguns casos foram crucificados. Em outros foram dados como comida aos leões e tigres nas arenas então do Coliseu. A proibição do culto cristão se manteve então até o reinado de Constantino, tá? Então percebam aí, não é mesmo? Que era uma religião ali, vamos dizer assim, bem, que não era tão propagada, mas a gente vai ver que essa figura principal, então, de Jesus, juntamente ali com seus apóstolos, eles vão, então, aos poucos pregando, e essa religião passa, então, ali, não é mesmo, a ser, então, uma religião pagã, até se transformar, então, numa religião oficial do Império. Vamos ver, então, aí o governo do Constantino. Foi com Constantino que o Império voltou a ter um único imperador, exercendo as mesmas funções anteriores, como controlar sozinho o Império. Uma mudança importante foi que os generais do exército chegaram ao Senado, passando a ter os mesmos privilégios dos senadores. Constantino chegou a construir uma nova capital para o Império, a cidade de Constantinopla, fundada em 330. Em 313, Constantino decretou o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos, mas foi somente então com Teodósio que assinou o Edito de Tessalônica, fazendo o cristianismo se tornar religião oficial, então, do Império. Então, bota aí na tua cabecinha quem é, então, aí, né, o imperador que vai, então, fazer esse cristianismo se transformar, então, religião oficial, então, do Império, é exatamente, então, o Teodósio. E vamos falar um pouco sobre o governo, então, dele, tá? É com Teodósio, né, o imperador Teodósio se converteu, então, ao cristianismo, e em 391, esta se tornou, então, religião oficial de Roma. Por isso que vocês têm, então, aí essa imagem do Teodósio, tá? Então, olha só, vamos falar aí sobre essa parte, então, né, de crise ainda no Império. Após várias tentativas de reordenamento, o imperador Teodósio fez a divisão, então, do Império em 395, criando o Império Romano do Ocidente, né, e o Império Romano do Oriente, com sede na cidade de Bizâncio, depois denominada, então, de Constantinopla, tá? Temos, então, aí que o Teodósio, ele acreditava que fortalecia o Império com essa nova divisão. Porém, o que aconteceu foi a sucessiva passagem de povos germânicos para o território romano no Ocidente, tá? Então, inclusive, o Império Romano do Ocidente é exatamente essa parte que vocês veem aí, tá? Em verde, tá bom? Então, nós temos aí essa parte do Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Oriente, ele foi preservado até o século XV. Essa é a imagem que vocês têm aí do mapinha, então, ligada, né? Essa parte meio rosa, meio vermelha aí no mapa de vocês, tá?
Vamos falar então aí sobre essa parte já dessas sucessivas ondas, né, de povos bárbaros. Aí temos em 476, Odoacro, chefe dos Érulos, conquistou Roma, depondo o último imperador, o Rômulo Augusto, tá? Ou Rômulus Augustulus. Se vocês verem, a gente está falando da mesma pessoa, que é o último imperador, tá? Acontecia assim a queda do Império Romano do Ocidente, com a deposição, então, do último imperador. Chega ao fim o poderio romano. Perceba que esse processo durou centenas de anos, do século II ao século V, tá? Então, observem aí que é uma vasta sucessão, então, de crises. Acompanhe, então, comigo. Vamos falar um pouco agora, ver no VT o quê? Essa entrada de povos, de ondas, de hordes bárbaras. Acompanhe aí comigo. Principais povos que invadiram o Império Romano. Hunos, povos de origem asiática liderados por Átila. Sob sua liderança, os hunos conquistaram terras do rio Volga ao rio Reno. Visigodos saíram da região próxima à foz do rio Danúbio e atingiram a Península Balcânica, a Península Itálica, a Gália, além de dominar praticamente toda a Península Ibérica. Liderados por Alarico, em 410, saquearam Roma e deixaram o resto da Península Itálica destruída. Anglo-saxões, originários da região da atual Dinamarca e do noroeste da atual Alemanha, ocuparam a Britânia, atual Inglaterra. Francos, saíram da região próxima à foz do rio Reno e dominaram a maior parte da Gália, atual França. Vândalos, de origem germânica, atravessaram a Gália e alcançaram a Península Ibérica e o norte da África. Fixaram-se na Mauritânia, norte da África. Suevos, originários das margens do Báltico, estabeleceram-se no noroeste da Península Ibérica, ocupando grande parte do atual território de Portugal. Burgúndios, saíram da Europa Central e estabeleceram-se no sudeste da Gália. Lombardos, partiram do norte da Germânia e dirigiram-se para o sudeste e depois para o norte da Península Itálica. Ostrogodos, deixaram a região da foz do rio Dnieper e avançaram para o oeste, até a Península Itálica. Fixaram-se na região da atual Hungria. Show de bola, não é mesmo? Escolhe aí o nome, então, do teu povo bárbaro que você mais gosta. Os vândalos, ostrogodos, visigodos, francos, suevos. Então, nós temos aí várias hordes bárbaras adentrando, então, a fronteira do Império Romano do Ocidente. Não te esquece também dessa informação, tá? É o Ocidente, então, que está recebendo essas levas, essas hordes bárbaras. Então, acompanha ali comigo, vamos aí falar dessas invasões, não é mesmo? As invasões, então, dos povos germânicos foram, de um lado, ações militares de conquista e, de outros, migrações pacíficas aceitas pelos imperadores. As famosas fronteiras romanas se tornaram uma verdadeira avenida por onde iam e vinham inúmeros povos germânicos. Os germânicos praticavam a agricultura e o pastoreio, não tinham o desenvolvimento da escrita e habitavam terras comunitárias. Quanto então aí a autoridade do chefe da linhagem, estendia-se a parentes distantes, além de escravos e órfãos. Todos deviam obediência, então, a esse chefe, tá? Ligado, então, aí a essas hordes bárbaras. Aspectos culturais e religiosos estavam vinculados, então, ao espírito de guerra, tá? Então, os bárbaros também queriam o quê? Dominar, queriam aí também saquear, tá? A tribo, ela era comandada pelo rei, um chefe escolhido entre todos os homens daquela sociedade. E nós temos aí, trago para vocês, então, olha só, essa figura principal também, que é, então, o Átila, o rei dos hunos. E vamos falar sobre os bárbaros germânicos e a invasão, então, do Império Romano. Outros historiadores acreditavam que a chegada dos hunos pressionou os povos germânicos, que passaram a exercer pressão cada vez mais forte sobre as fronteiras, então,
então do Império Romano, tá? Os hunos causaram a migração de ostrogodos, visigodos, alanos, burgúndios, suevos, vândalos e muitos outros para as terras do Império Romano. Alguns deles conseguiram asilo no Império e outros forçaram sua entrada a partir então de exércitos. O processo de desagregação do Império Romano, novamente do Ocidente, aconteceu quando o último rei romano, o Rômulo Augusto, foi destituído pelos Érulos em 476 depois de Cristo, não é mesmo? Então, olha só, essa parte ela é importante, não é mesmo? Por quê? Porque a gente tem então aí o que a gente chama, né, de saída então ali do Império Romano para o que a gente chama então aí o início da Idade Média, tá? Que é então quando a gente tem essas hordes bárbaras, a gente vai fazer então o processo de ruralização. Mas para a gente também trabalhar, né, essa parte então que a gente chama ali da Idade Média, vamos falar também sobre um império bem interessante, que é o quê? O Império Bizantino, tá? Que é o que, professor? O que é esse Império Bizantino? É exatamente o outro lado do Império Romano, só que agora é do que? Do Oriente, tá? Então o Império Bizantino, ao contrário do Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano do Oriente não foi conquistado pelos povos germânicos, pelos povos bárbaros, tá? Então, olha só, sua capital aí, ela era Constantinopla, que foi uma cidade, inclusive, fundada aí pelo Constantino, tá? Então, fundada em 330, sobre uma antiga povoação chamada Bizâncio. Quem a criou foi o imperador Constantino, por isso o nome, Constantinopla. É o que? A cidade construída aí por Constantino, tá? Então, olha só, vamos falar agora sobre um outro governo que é, então, aí o governo do Justiniano. Durante, então, aí o governo de Justiniano, 527 a 565, o Império Bizantino expandiu suas fronteiras e retomou parte do antigo Império do Ocidente, norte da África, Península Itálica, etc. Justiniano reuniu ainda mais as leis romanas em uma coleção conhecida como Código Justiniano, então, que é um código de leis romanas, tá? Então, o Império Bizantino, ele professava o cristianismo, seu chefe era o bispo de Constantinopla. E olha só, o nome aí para o Império Bizantino é o quê? Patriarca, tá? Então, bispo de Constantinopla ou patriarca. Entre os séculos 7 e 9, houve um movimento religioso. Alguns religiosos se opuseram à adoração de imagens ou ícones e chegaram, então, a destruí-las. Eram os iconoclastas. Em 843, os ícones voltaram a ser, então, cultuados. Vamos, então, olha só, em 1054, as disputas entre o Papa, que era do Ocidente, ligado a Roma, e o Patriarca, que era, então, do Oriente, ligado, então, à cidade de Constantinopla, levaram à divisão da Igreja Católica em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, né, que ficava, então, com a sede lá em Roma, tá? E a Igreja Católica Ortodoxa, também conhecida como Igreja Católica Grega, tá? Foi, então, aí conhecido, então, como o Cisma do Oriente, tá? Que é a divisão, então, da igreja como ela ainda é hoje, tá? Houve o Cisma do Oriente. E a gente tem aí o fim do Império Bizantino, ele só vai ocorrer em 1453, quando ele foi conquistado, então, aí, pelos turcos otomanos, tá? Então, olha só, e aqui eu trago para vocês, então, né, estou dentro aqui da Ágia Sofia, que é, então, a igreja de Santa Sofia, ligada aí a este Império Bizantino. Vocês podem ver, né, mesmo uma imagem linda, né? E aqui, ó, vamos falar, então, sobre o legado, já que estamos, então, em Santa Sofia, a Catedral de Santa Sofia, símbolo de força do cristianismo e de arquitetura majestosa, codificação, então, de leis romanas por Justiniano. Temos aí, então, o Corpus Juris Civilis,
cujos princípios eles foram incorporados aos códigos atuais. Então, estes são então legados aí ligados a esse vasto império, então aí ligado ao Império Bizantino. E não te esquece, né, da Igreja de Santa Sofia, que é uma das obras magníficas, então aí muito ligada, não é mesmo, a essa história que a gente pode então definir que é o início, então aí do que da Idade Média, tá? Olha aí, né, a gente termina então a aula falando um pouco, né, e mostrando essa linda imagem. E eu aqui atingi meu objetivo, que era trabalhar, não é mesmo, sobre essa crise do Império Romano, algumas características dos povos bárbaros e, claro, falar então um pouco sobre o Império Bizantino. E por aqui, então, a professora se despede.